A chuva caía devagar, como se Lisboa não tivesse pressa de se molhar. As pedras da rua brilhavam sob os candeeiros, e a minha porta, a mesma porta de sempre, com a madeira cansada e o ferro frio, parecia menor naquele fim de tarde, como se também ela tivesse encolhido com a idade. Eu trazia o saco do pão e uma caixa de sardinhas em conserva que a Dona Amélia insistira em empurrar, para mim com o sorriso de quem sabe mais do que diz. O cheiro do peixe misturava-se ao da terra molhada e à alfazema do meu casaco, uma alfazema antiga que eu usava por teimosia, para não perder de vez o hábito de me perfumar. Quando enfiei a chave na fechadura, ouvi passos atrás de mim. Não eram os passos apressados de vizinhos, nem o tropeçar alegre de turistas. Eram passos que hesitavam. Desculpe, senhora. Virei-me. E viu. 36, pensei sem querer, como quem calcula a temperatura do ar. Os cabelos escuros colados à testa pela chuva. A barba por fazer, mas cuidada. Os olhos castanhos abertos com aquele brilho de quem não dormiu. Ele estava encharcado, as mãos vermelhas do frio, e segurava um casaco dobrado como se fosse uma coisa frágil. Está perdida. A minha voz saiu mais dura do que eu queria. Ele sorriu só com um canto da boca, uma tentativa de gentileza. Não. Eu precisava de um abrigo por umas horas. Eu sei que é absurdo pedir isto a alguém na rua. Mas ele respirou fundo, como se estivesse a engolir a vergonha. Eu não tenho para onde ir esta noite. A palavra noite ficou no ar entre nós, pesada, íntima. Eu devia ter dito não. Devia ter fechado a porta e subido as escadas com o pão e as sardinhas, com a segurança do meu próprio silêncio. Mas o silêncio, ultimamente, era um animal grande dentro de casa. Um animal que me roçava as pernas e me assustava quando eu acendia a luz. Como se chama? Perguntei sem saber porquê, como se o nome fosse um documento. Tomás. Tomás Duarte. Duarte. O apelido lisboeta normal, e isso, estranhamente, acalmou-me. Olhei para o seu casaco dobrado. Não era de marca, não era novo. Parecia ter sido dobrado muitas vezes, guardado muitas vezes. Como uma vida em pequenos gestos. E por que eu? Perguntei. Há hotéis. Ele baixou os olhos para as minhas mãos, para o saco de pão, para a chave. Porque a senhora, ele hesitou, procurando as palavras como quem procura fósforos no escuro. Porque a senhora não olha como quem vai ferir. E porque eu vi, ele apontou com o queixo para o meu vaso na janela do resto de chão, onde o manjerico resistia mesmo na chuva. Quem cuida de uma planta assim não costuma fechar a porta a alguém sem tentar entender. Eu quis rir. Eu quis dizer que cuidar de plantas era mais fácil do que cuidar de pessoas. Mas a frase ficou presa na garganta. Eu não sou senhora de nada, murmurei. Chamo-me Helena. Ele repetiu o meu nome como se o provasse. Helena. E foi isso, o meu nome dito por uma boca que eu nunca tinha visto antes, com chuva a escorrer do seu queixo, com Lisboa a cheirar a pedra e mar. Abri a porta. O prédio cheirava a madeira velha e sopa distante. Subimos 2 lances de escada em silêncio. Eu ouvia o som da roupa dele pingando no degrau, um ritmo miúdo que parecia acompanhar a minha respiração. No meu andar, as paredes tinham azulejos azuis lascados, e a lâmpada do corredor tremia ligeiramente. Eu hesitei diante da minha própria porta, como se estivesse prestes a entrar na casa de outra pessoa. Só esta noite, disse ele, rápido, antes que eu mudasse de ideia. Eu durmo no sofá. Eu nem preciso de cobertor. Não quero incomodar. Incomodar. A palavra era quase terna. Entrei primeiro. Acendi a luz da sala. Tudo ficou amarelo e familiar, o sofá gasto com uma manta de lã, a mesa pequena com um livro aberto de lado, uma chávena de café já fria. O cheiro da casa era o cheiro da minha vida, sabão, papel, um resto de perfume de lavanda, e solidão. Ele ficou parado à porta, sem saber onde pôr o corpo. Tira os sapatos, disse eu, automática. Vai molhar tudo. Tomás obedeceu com cuidado, como se estivesse numa igreja. Quando pousou os sapatos no tapete, percebi o tremor das suas mãos. Não era só frio. Era exaustão. Posso usar a casa de banho? Só para lavar a cara? Sim. No fundo do corredor. Enquanto ele desaparecia, eu fiquei ali na sala, com o pão na mão, sentindo uma espécie de vertigem. Uma parte de mim gritava, o que estás a fazer?
A outra parte, a que eu já não escutava há anos, sussurrava: estás a abrir uma janela. Ouvi a torneira. Ouvi a água. Depois passos. Tomás voltou com o rosto mais limpo, as gotas ainda presas às pestanas. Olhou para mim e por um segundo pareceu mais novo. E mais vulnerável. Obrigado, disse ele, baixo. Eu fui à cozinha, sem olhar para ele, porque olhar era perigoso. Abri a gaveta dos panos, procurei uma toalha. Sente-se, mandei. Vou fazer chá. Não precisa. Preciso, sim. A chaleira começou a chiar. Eu peguei 2 canecas. 2. Como se isso fosse uma coisa normal. Quando levei o chá para a sala, ele já estava sentado na ponta do sofá, as costas direitas, as mãos entrelaçadas. Parecia alguém à espera de ser julgado. Entreguei-lhe a caneca. Os nossos dedos tocaram-se por um instante, um toque simples, quase acidental. Mas o meu corpo reagiu como se tivesse sido chamado pelo nome. Senti um arrepio subir do pulso ao braço. Ele também sentiu. Vi no modo como ele respirou, rápido, e depois tentou esconder. Está muito frio lá fora, disse eu, para preencher o espaço. A chuva em Lisboa entra nos ossos. Entra, concordou ele, e soprou o chá. O vapor subiu, umedecendo-lhe os lábios. Mas aqui é diferente. Aqui tem, ele olhou em volta, como se procurasse a palavra. Tem calor. Eu quase disse, não confunda. Mas não disse. Ficámos assim por alguns minutos, ouvindo o som da chuva na janela. O relógio da cozinha fazia um tic-tac antigo. Eu reparei nos detalhes dele sem querer, a linha do pescoço, a forma como o cabelo pingava na gola, a pele morena onde a luz fazia sombras suaves. Era um homem. Só isso. Um homem vivo no meu sofá. Helena, ele falou o meu nome outra vez, como se estivesse a pedir licença. Eu não quero que pense que eu sou perigoso. Eu não sou. Eu finalmente olhei nos olhos dele. Havia cansaço, sim. Mas havia uma honestidade quase dolorosa. Eu não sei o que o senhor é, respondi. Eu só sei o que eu sou. E o que é? A pergunta bateu em mim como uma porta aberta. Eu não respondi com palavras. Em vez disso, levantei-me, fui ao quarto e voltei com uma manta extra. Quando me aproximei, ele levantou-se também, instintivo, como se quisesse evitar que eu me inclinasse demais. Não precisa levantar, disse eu. Mas ele já estava de pé, tão perto que eu senti o cheiro dele, chuva, tabaco, e uma nota de sabonete barato, como se tivesse tentado ser apresentável apesar de tudo. Coloquei a manta sobre os ombros dele. As minhas mãos ficaram um segundo a mais, apertando o tecido, ajustando-o. Ele não se mexeu. Apenas baixou o olhar para a minha boca, rápido, quase involuntário, e depois voltou aos meus olhos, como se pedisse desculpa. O meu coração, ridículo, deu um salto. Fica, ouvi-me dizer, quase num sussurro. Fica esta noite. O rosto dele suavizou-se, como se uma corda dentro dele tivesse afrouxado. Eu fico, respondeu, com uma seriedade que me fez estremecer. Prometo que fico, sem fazer barulho. E eu, com 61 anos, com a casa cheia de silêncio e uma cidade inteira a pingar lá fora, pensei, talvez o barulho seja exatamente o que me falta. A casa mudou de som quando ele ficou. Não foi nada dramático, não houve música, nem luz especial, nem qualquer coisa que merecesse ser contada aos outros. Foi só a presença. Como se o ar tivesse ganho peso. Tomás voltou a sentar-se no sofá, agora com a manta nos ombros. Eu reparei que as pontas dos seus dedos ainda tremiam ligeiramente, e isso irritou-me de um jeito estranho, como se eu tivesse vontade de discutir com o frio por o tocar. Beba, disse eu, apontando para a caneca. Vai ajudá-lo. Ele obedeceu. O chá pareceu queimá-lo um pouco, porque fez uma careta e depois riu, baixo. Está forte. É para acordar os mortos, respondi, e a frase saiu antes que eu a censurasse. Ele olhou para mim, divertido, mas com uma ternura que me apanhou desprevenida. Então eu estou bem. Eu virei a cara, fingindo arrumar a mesa. O livro que eu deixara aberto tinha uma marca de dedos na página, como se eu tivesse tentado agarrar-me às palavras para não cair em mim mesma. Quer comer alguma coisa? Perguntei, num tom prático. Não quero dar trabalho. Tomás, eu disse o nome dele como um aviso. Eu perguntei porque eu vou comer.
E não gosto de comer sozinha. Houve um silêncio curto, como se ele estivesse a medir a coragem. Depois, com um aceno pequeno. Então eu aceito. Na cozinha, a luz era mais crua. As sombras ficavam mais honestas. Eu abri o pão e pus a conserva na mesa. O cheiro de sardinha subiu de imediato, quente, salgado, a lembrar verão mesmo com chuva lá fora. Tomás sentou-se na cadeira que ninguém usava há tempos. Eu tirei 2 pratos do armário e, quando o fiz, percebi a poeira fina no fundo da prateleira. Fingi não ver. A senhora mora aqui sozinha? Ele perguntou com delicadeza, como quem toca numa ferida com a ponta do dedo. Eu não sou a senhora, corrigi, sem agressividade. Sou a Helena. A Helena mora aqui sozinha. Eu passei a faca no pão com força a mais. Moro. Ele não insistiu. Isso foi um alívio. Em vez disso, apontou para o manjerico na janela, agora a pingar. É bonito. Cheira à infância. Eu ri, apesar de mim. Você fala como poeta. Não sou poeta. Sou só. Ele parou, como se aquela frase pudesse revelar demais. Sou alguém que presta atenção. Eu sentei-me à frente dele e partilhei o pão. A distância da mesa era curta e cada vez que ele esticava a mão, a manga molhada roçava na madeira, deixando uma marca escura. Eu observava esses detalhes como se fossem cenas de um filme lento. E você? Perguntei. Mora onde? Ele baixou os olhos para o prato. A luz bateu na curva do seu rosto, destacando uma olheira funda. Eu morava com a minha irmã, em Campolide. Mas hoje ele respirou e eu vi a garganta dele engolir seco. Hoje não deu. Não perguntou mais. Não quis saber porquê. Eu não tinha esse direito. E, estranhamente, também não tinha vontade. O mistério não era sedutor, era apenas humano. Comemos em silêncio durante um tempo, mastigando devagar, como se a comida fosse um pretexto para ficarmos ali, no mesmo espaço, sem termos de explicar nada. O relógio da cozinha marcou uma hora qualquer com um clique mais alto. Eu senti o corpo lembrar-se do hábito de ir para o quarto, de fechar portas. A minha vida sempre foi feita de portas fechadas. Você pode dormir no sofá, eu disse, levantando-me para lavar as coisas. Tem almofadas no armário. Tomás ficou a olhar para a minha nuca enquanto eu abria a torneira. Eu sentia esse olhar como um calor quieto entre as omoplatas. Helena. O quê? Você tem medo? A pergunta atravessou o som da água. Eu desliguei a torneira e fiquei imóvel, com as mãos molhadas. Medo. Eu tinha medo de tantas coisas pequenas, de cair, de ficar doente, de esquecer um nome, de não ter ninguém a quem ligar. Mas o medo maior era o outro, era a ideia de sentir de novo. De desejar, de precisar, de ser vista. Virei-me. Ele estava de pé na porta da cozinha, sem invadir, mas perto o suficiente para que eu visse o brilho úmido no canto dos seus olhos. Tenho, respondi com honestidade. Mas não de você. Tomás engoliu em seco. Então de quê? Eu limpei as mãos no pano, devagar. De mim, disse. Do que eu ainda posso fazer. Ele abriu a boca, fechou como se quisesse dizer alguma coisa certa e não a encontrasse. Eu não vim para começou. Eu sei, interrompi, e a minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Não precisa justificar. Só não me peça para ser racional. Houve um sorriso dele, pequeno, cansado. Prometo não pedir. Voltámos à sala. A chuva batia mais leve na janela e lá fora as vozes tinham diminuído. A cidade parecia recolhida, como um animal que dorme. Eu abri o armário do corredor e tirei 2 almofadas. Quando me virei, Tomás estava a dobrar cuidadosamente o casaco molhado, como se fosse importante não deixar bagunça no meu chão. Pode pendurar isso no estendal da casa de banho, disse eu. Ele fez que sim. Depois hesitou. Você quer que eu feche a porta do quarto? A pergunta foi simples. Mas por baixo dela havia outra, quer distância. Eu olhei para o corredor escuro. O quarto era ali, no fundo, com a porta entreaberta, como sempre. Eu senti o impulso de fechar, de proteger. Depois senti outro impulso, o de não me esconder. Deixe como está, respondi. Tomás assentiu lentamente, como se tivesse recebido permissão para respirar.
Ele deitou-se no sofá com cuidado de lado, como alguém que não quer ocupar espaço demais no mundo. Eu fiquei em pé a observá-lo por um segundo, o peito apertado por uma ternura que eu não pedi. Boa noite, Helena, disse ele, já com a voz mais baixa. Boa noite. Fui para o meu quarto. Não fechei a porta. Não acendi a luz. Deitei-me na cama com o corpo rígido, ouvindo o som da casa, os estalos da madeira, a respiração distante, o vento no vidro. Durante muito tempo, eu fiquei acordada. Depois, do outro lado do corredor, ouvi a voz dele, quase um sussurro, como se falasse para si ou para a noite. Obrigado por me deixar ficar. Eu fechei os olhos. A frase entrou em mim como uma mão morna. E, sem pensar, respondi num fio de voz para que só a casa ouvisse. Não agradeça ainda. Silêncio. Um silêncio diferente. Não vazio, cheio. Acordei antes da luz. Lisboa ainda estava cinzenta, suspensa, como se amanhã não tivesse decidido entrar. Fiquei imóvel na cama, escutando. O som da chuva tinha parado. Restava a casa e ele dentro dela. Levantei-me devagar. O chão estava frio sob os pés descalços. No corredor, vi o sofá, a manta caída, vazia. O coração deu um salto curto, tolo. Na cozinha, a luz estava acesa. Tomás estava encostado à bancada, com a camisa amarrotada, o cabelo ainda desalinhado do sono. Segurava uma chávena nas mãos, como se estivesse a aquecer-se por dentro. Bom dia, disse ele baixo, como se amanhã fosse frágil. Bom dia. Ficámos ali, parados, a uma distância mínima. Eu sentia o cheiro do café fresco misturado ao cheiro dele, quente, humano. Não havia pressa. Só um constrangimento doce, quase adolescente. Dormiu? Perguntou. Balancei a cabeça. Não muito. Ele sorriu, cúmplice. Eu também não. Um silêncio. Depois outro. Ele estendeu-me a chávena. Os nossos dedos tocaram-se de novo, menos por acaso desta vez. Nenhum de nós se afastou. Helena começou e parou. Não diga, pedi. Agora não. Ele assentiu. Os olhos dele estavam escuros, atentos. Como se me visse inteira naquele instante. Bebemos o café em pé, lado a lado, olhando a janela embaciada. O dia começava devagar, como nós. E eu pensei com uma calma inesperada, ainda é cedo para ir embora. O café acabou depressa demais. A chávena ficou vazia, mas nós continuámos ali, como se algo ainda estivesse a ser servido. Quer tomar banho? Perguntei e a frase soou mais íntima do que eu esperava. Tomás levantou o olhar lentamente. Se não for incômodo. Não é. Abri a porta da casa de banho. O vapor antigo dos azulejos guardava cheiros de sabão e tempo. Entreguei-lhe uma toalha limpa. Quando os nossos olhares se cruzaram, houve um segundo em que nenhum de nós respirou. Obrigado, disse ele, baixo. Fechei a porta atrás dele. Não há chave. Nunca há chave. Fiquei na cozinha arrumando coisas que já estavam arrumadas. Ouvi a água correr. Imaginei o corpo dele sob o jato, os ombros tensos a relaxarem. Afastei o pensamento, tarde demais. Quando ele saiu, o cabelo estava molhado, a camisa trocada por uma t-shirt simples. Parecia mais jovem. Ou talvez mais perto. O seu sabonete cheira bem, comentou. A casa inteira cheira a você. A frase ficou suspensa. Não era elogio. Era constatação. Quer sair? Perguntei de repente. Só dar uma volta. Com você. Ele sorriu. Quero. Descemos as escadas juntos. No último degrau, a mão dele tocou de leve nas minhas costas, guiando-me. Um gesto pequeno, protetor. Eu não me afastei. Lá fora, Lisboa acordava devagar. As ruas ainda úmidas, o céu claro sem promessa. Caminhámos lado a lado, sem pressa, sem destino. Helena, disse ele, depois de alguns passos. Posso segurar a sua mão? Eu não respondi com palavras. Apenas estendi a minha. E foi assim que a manhã começou a mudar de forma. A mão dele encaixava na minha com uma naturalidade perigosa. Não como promessa, como hábito.
Como se já tivéssemos caminhado assim antes, noutra vida, noutra idade. As ruas estavam quase vazias. Uma mulher varria à porta de uma mercearia. Um gato atravessou a calçada molhada e desapareceu. Lisboa bocejava. Você anda devagar, disse Tomás, sem crítica. É o meu ritmo. Gosto, respondeu, simples. O vento passou por nós, fresco. Eu estremeci. Tem frio? Perguntou. Um pouco. Ele parou. Tirou o casaco, agora seco, e colocou sobre os meus ombros. As mãos dele ficaram ali por um segundo a mais, ajustando, protegendo. Assim? Assenti. O cheiro dele envolveu-me. Senti algo apertar no peito, não de dor, de reconhecimento. Tomás, comecei. SHH, ele sorriu. Não estrague. Continuámos a andar. O silêncio entre nós era cheio, confortável. À porta de um café fechado, ele parou de novo. Posso beijar você? A pergunta não tinha pressa. Nem exigência. Apenas presença. Olhei para o rosto dele, tão perto agora. Vi a espera. Vi o cuidado. Pode, disse. O beijo foi lento, quase contido. Um toque de lábios que perguntou antes de afirmar. Quando nos afastamos, eu estava a respirar diferente. Viva! Claramente viva! Ele encostou a testa na minha. Você é linda, disse, sem ênfase. Assim. Agora? Eu fechei os olhos por um instante. E soube, já não havia volta para amanhã de antes. Voltámos quando o sol já se insinuava pelas frestas das ruas. A porta fechou-se atrás de nós com um som surdo, íntimo. A casa parecia outra, ou talvez fôssemos nós. Tomás tirou o casaco devagar, como se cada gesto precisasse de permissão. Eu observei a linha dos seus ombros, o modo como respirava, atento a mim. Quer sentar? Perguntei. Quer ficar perto? Ele aproximou-se. Não houve pressa. A mão dele subiu até o meu rosto, parou antes de tocar. Assim? Inclinei a cabeça. O toque veio leve, quase reverente. Os dedos dele tinham memória, mesmo sem passado. Eu fechei os olhos e deixei que o tempo escorresse. Helena, disse ele, como se o nome fosse um pedido. Estou aqui. O beijo desta vez foi mais fundo, mais quente. Um beijo que não precisava provar nada. As minhas mãos encontraram o peito dele, sentiram o coração rápido, vivo. Encostámo-nos. Não mais. A testa dele no meu ombro. A respiração dele no meu pescoço. Ficámos assim, parados no meio da sala, como se o mundo tivesse concordado em esperar. A luz mudou dentro da sala sem pedir licença. Ficou mais clara, mais honesta. Nós afastámo-nos devagar, como quem aprende a ficar sozinho outra vez. Tomás sentou-se no sofá. Eu fiquei de pé. Entre nós, uma distância nova, delicada. Eu não quero que isso seja um erro, disse ele, com cuidado. Não é, respondi. Mesmo que termine aqui. Ele sorriu triste, aliviado. Você é corajosa. Não, corrigi. Só cansei de fugir. Ele levantou-se. Aproximou-se uma última vez. Beijou-me a testa, longo, silencioso. Um beijo de respeito. Eu volto, disse. Eu sei. Não perguntei quando. Algumas coisas não precisam de data. A porta fechou-se. A casa ficou quieta. Mas não vazia. Fui até a janela. Lisboa seguia. O manjerico ainda vivo. O cheiro do café no ar. E dentro de mim, uma certeza calma. Aos 61, eu ainda podia começar.